Som. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração para darmos início nessa noite de celebração, de adoração ao santo nome do Senhor Jesus. Estamos aqui na quarta profética, nós vamos ouvir daqui a pouquinho a palavra do Senhor Jesus. Tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração. Vamos orar. Pai, cuja presença nós nos encontramos, estamos aqui para te adorar, para glorificar o seu nome, para buscar a sua presença. Viemos pedir que o Senhor venha falar conosco mais uma vez e que através da sua palavra nós venhamos alcançar o alívio, o alento, aquilo que nós precisamos, ó Pai. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Visita os teus filhos que estão na casa deles agora também, nos acompanhando através da transmissão.
pelo Facebook, que o Teu Espírito Santo possa os alcançar, possa os visitar, que a Sua palavra, Pai, fale conosco, que haja cura nessa noite, que haja libertação, que haja milagre para a glória do Seu nome. Nos ensina, Pai, nos instrua através da Sua santa e inerrante palavra. Glória a Deus, e amém, e amém. Graças seja dado ao nome do nosso Senhor Jesus, Ele que merece toda a nossa adoração ao Senhor, nosso Deus, seja dada nessa noite, amém? Vamos ouvir, a pastora Daiane vai estar louvando o Senhor Jesus. Você que está presente aqui, vamos ficar em pé, irmãos? Glória a Deus, para a gente celebrar o Senhor nosso Deus. Eu sei que vocês passaram o dia inteiro hoje na correria, muitos trabalhando, outros com tantos afazeres, mas já que nós viemos na casa do Senhor, vamos oferecer o nosso melhor adoração, né? O nosso melhor sacrifício, quando nós viemos à casa do Senhor, que nós possamos entregar, não só falar, adorar o Senhor com a boca, mas também adorar o Senhor através do nosso corpo, levantando as nossas mãos e bendizendo aquele que merece toda a nossa adoração, amém? Nós vamos ouvir a pastora Daiane cantando, louvando o Senhor nosso Deus. Logo na sequência nós já vamos ouvir a palavra do Senhor nosso Deus para nossa elevação espiritual. Os irmãos que estão chegando aí na live, quero pedir para os irmãos, compartilhe essa live com seus familiares, com seus amigos, para que eles também sejam edificados através da palavra do Senhor nosso Deus. Apaga um pouquinho, a gente fica um clima mais de intimidade, nós e Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para nós adorarmos a Deus. O Senhor já se encontra aqui nesse lugar, Ele sempre está à nossa espera. Tudo que nós temos pedido é que nós possamos estar mais próximos dEle. Não sei você, mas eu sempre tenho pedido para Deus isso. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso estar mais perto do Senhor, mais perto do teu amor, mais perto da sabedoria, mais perto da tua vontade, mais perto do conhecimento da tua palavra, longe de tudo aquilo que o mundo quer nos oferecer, longe de tudo aquilo que o diabo quer nos oferecer, mais perto do nosso Deus. Obrigado, Jesus, obrigado por ter nos escolhido, obrigado. Obrigado por termos o privilégio de estarmos perto de um Deus maravilhoso e santo. Aleluia. Meu Jesus,
cremos no poder da oração. Nós cremos que quando a gente ora, o céu se move. Então que nós possamos colocar os nossos problemas diante do Senhor nessa noite. Eu ainda creio no poder da oração, no poder dos joelhos que se dobram. Aleluia, glória a Deus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo aparecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Cadê o álcool? Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos. Que a paz do Senhor seja com cada um que nos acompanha também pelas redes sociais. Linda canção, lindo louvor, que nos faz lembrar da palavra do Senhor, que nos lembra da importância da oração, a importância de buscar ao Senhor e o poder que ela tem. Eu quero dar continuidade à nossa quarta profética. Quero dar continuidade. Estamos agora no capítulo 3, aonde nós, toda quarta-feira, querendo Deus, e cremos que essa é a vontade do Senhor, estaremos expondo a palavra, expondo a Bíblia, expondo as Escrituras. E nós estamos expondo o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Nós estamos agora no capítulo 3, o pastor na quarta passada, ele concluiu o capítulo 2. Nós vamos agora ler o capítulo 3, você é sentado mesmo,
Vamos ler o capítulo 3 a partir do versículo 1. Vamos ver se a gente consegue concluir pelo menos o capítulo 3 hoje. Desde já eu quero dizer que nós vamos nos ater um pouco mais ao que está aqui no capítulo 3. Por quê? Porque nós vamos falar um pouquinho de João Batista, um pouquinho do batismo, um pouquinho de Jesus sendo batizado. E, obviamente, que os outros evangelhos também vão narrar essa história com mais alguns detalhes, ou outros com um pouco menos de detalhes. Então, como nós vamos estar em Mateus, nós só vamos usar outro texto se assim for necessário, tá? E é óbvio que a palavra do Senhor, como uma fonte inesgotável, ela teria muita coisa para ser falada. Então eu não vou ter todo esse conteúdo jamais, ninguém eu tenho. Eu vou compartilhar aqui conforme está escrito, conforme o Espírito Santo tem me concedido enquanto eu meditava, e cremos que também vai ser profético para alguém que necessita de uma palavra, e eu sei que todos necessitamos da palavra. Então eu sei que ela estará sendo direcionada a todos nós, ou de maneira enriquecendo o nosso conhecimento espiritual, ou como uma palavra que venha com um poder profético de ação na sua vida, ativando a sua fé e agindo na sua existência. A partir do versículo 1 do capítulo 3, nos diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Versículo 13: por este tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua santa, bendita palavra. Nós vemos aqui que o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, que nas quartas-feiras, a qual antecederam esta quarta,
nós vemos Mateus narrando um pouco da história, um pouco da genealogia, um pouco das questões do nascimento de Jesus, a visita dos magos, dos reis magos, a matança das crianças determinada por Herodes o Grande, e José, Maria, o menino Jesus indo para o Egito para fugir, e assim por diante. Então, Mateus ele é mais histórico ao registrar. Agora ele entra numa questão profética. Agora ele entra numa questão aonde Deus rompe a história, rompe o silêncio na história da humanidade. Por quê? Porque se fazia mais ou menos 400 anos, desde o profeta Malaquias, que não havia voz profética, que Deus não se comunicava com a humanidade. Havia um silêncio de Deus, havia um silêncio, Deus não se manifestava, Deus não falava através dos seus servos. E nesse período, foi um período, talvez, com toda certeza, melhor dizendo, muito difícil para todo servo de Deus, que assim já o servia, os judeus, em um período de guerra, de batalha, de sendo dominado por vários inimigos de várias nações. Mas chega um determinado ponto da história que Lucas vai retratar um pouquinho com mais detalhes, que Deus rompe o silêncio, que Deus levanta um profeta depois de 400 anos, e a sua pregação, ela tinha o clímax, ela tinha um ponto centro, um epicentro, que está registrada no versículo 2 do capítulo 3 que lemos, aonde o profeta dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A sua pregação era chamando o povo ao arrependimento, era chamando o povo ao arrependimento, porque estava próximo, estava às portas, aquilo que daria início o reino dos céus na terra, aquilo que iria mudar todo o curso da história, aquilo que o mundo nunca tinha visto, nem mesmo por intermédio do libertador Moisés, nem mesmo pelos grandes atos proféticos do grande homem de Deus Elias e seu sucessor Eliseu. Nenhum juiz, nenhum profeta, nenhum libertador, nenhum amigo de Deus Abraão havia trazido para a terra o reino dos céus, mas agora estava próximo, e só poderia participar, ou começar a participar desse início do reino dos céus na terra, quem se arrependesse dos seus pecados. Repare que Mateus usa a palavra reino dos céus, enquanto os outros evangelistas, principalmente Lucas, que não é judeu, ele usa reino de Deus. Mateus está escrevendo aos judeus, e os judeus não mencionavam a palavra Deus, eles evitavam mencionar, é um assunto para outro dia, mas repare que Mateus, ele muda um pouco a palavra, ele evita um pouco falar a palavra Deus, e os judeus faziam isso até com reverência, com temor. Então é por isso que Mateus usa essa palavra. Então não há como dizermos que há uma grande diferença ou alguma diferença quando os evangelistas citam o reino de Deus e reino dos céus. Então Mateus está fazendo somente essa discrepância. Porém, o profeta, ele começa chamando o povo ao arrependimento, e a sua pregação, ela também está embasada na palavra. A nossa pregação, a pregação de todos aqueles que você para ouvir pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais, principalmente nesse tempo de lives, nesse tempo novo que nós atravessamos, por mais que ela seja boa, por mais que ela seja agradável aos ouvidos, ou por mais que ela seja impactante, ou que venha causar lágrimas, ou que venha te emocionar, ela tem que estar embasada na palavra de Deus. O versículo de número 3, o profeta vai dizer que está referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama do deserto, do que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele estava embasado, a sua pregação, por mais que era impactante, revolucionária, nova, ela estava embasada nas Escrituras. Não adianta nada eu emocionar você, não adianta nada, meu irmão, que é acostumado a estar acompanhando as lives e está aqui nos acompanhando também com muito carinho. Nós queremos aqui também abençoar a sua vida e seu lar, mas não adianta nada você ouvir aqueles que falam coisas que vai te agradar, que vai te impactar, que vai te emocionar, que falam coisas que você quer receber, que você quer ouvir, se ela não estiver embasada na Escritura. O profeta estava revolucionando a forma de pregar. O texto depois vai dizer que ele pregava próximo ao Jordão, no deserto da Judéia, onde a palavra deserto não significa apenas que era um lugar desértico como nós imaginamos hoje, mas um lugar inóspito, um lugar difícil de acesso. Aquelas regiões, o texto vai dizer também no versículo 5, que vinha gente de todo lado, vinha gente de Jerusalém, vinha gente de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança, vinha de longe. Para vir lá de Jerusalém, eles tinham que descer muitos metros, quase 1000 metros abaixo do nível do mar. Era uma descida íngreme e depois tinham que subir pela estrada de Jericó. Era difícil, mas a Bíblia diz que saiu um monte de gente para ir lá ouvir o profeta. Ou seja, ele estava impactando uma geração, mas ele estava embasado na antiga Escritura. Não adianta nada eu querer trazer algo novo. A palavra é simples, ela é repetitiva. A palavra é repetitiva, a Escritura é repetitiva, ela fala da cruz. Não adianta nada eu querer te trazer algo novo. Ninguém aqui tem algo novo para trazer. A palavra do Senhor é inesgotável. Mas a gente usa uma palavra errada quando a gente diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, porque ela não se renova. Ela nunca envelhece. O que se renova é aquilo que se torna velho e precisa ser renovado. Mas a palavra é inesgotável. Ela é inesgotável. Ela não envelhece e ela é inesgotável. Então, o Senhor tem sempre a palavra quentinha, ainda que seja a mesma palavra. Quem nunca ouviu a palavra sobre Ananias, Misael e Azarias? Ou Sadraque, Mesaque e Abednego? 1 milhão de vezes nós ouvimos. E domingo a gente ouviu a mesma palavra, com a unção nova, com a revelação nova. Deus falando com o seu povo, a mesma palavra antiga. Então, fique atento. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra dele, não é compromisso com um coach que quer treinar a sua vida, treinar você emocionalmente para você ter sucesso. Ainda que tenha muita coisa que se pode aproveitar nas ministrações coach, o clímax da mensagem de Cristo ainda é arrependimento, arrependei-vos. E o texto vai correr, a gente pode correr aqui, que tem muita coisa linda aqui. Então, as pessoas saíram, versículo 5, já citei, as pessoas saíram de longe para ir lá ouvir o pregador. O ministério dele, a forma, o que ele trazia, atraía as pessoas. As pessoas iam de longe e confessavam os seus pecados e eram batizados para um arrependimento, ou seja, mostravam que necessitavam de um ato público e tinham a humildade de reconhecer seus pecados e falar: não, eu sou pecador, eu quero me arrepender, então serei batizado. Mas também o texto diz, no versículo 7, vinham os fariseus e os saduceus também, para ver aquela pregação. Por quê? Porque o costume era as pessoas saírem das cidades para ir até Jerusalém, para ouvir os grandes pregadores, para participar das grandes festas, para participar daquilo que eles tinham como a maior alegria, a maior festa religiosa, que eram as festas judaicas,
os grandes pregadores que haviam em Jerusalém, que estudavam em Hillel e nas demais faculdades teológicas, e assim por diante. Então o povo saía das cidades e iam para Jerusalém. Aí Deus estava levantando um profeta no deserto, e as pessoas saíam de Jerusalém para ouvir um pregador no deserto. É muito lindo. Lá em Lucas vai dizer que depois dos 400 anos de silêncio, César imperava, era o imperador, e Herodes reinava, Pilatos governava, Anás e Caifás eram os sacerdotes, mas a palavra do Senhor, depois de 400 anos, não foi a Roma para César, o imperador, não foi ao palácio de Herodes, não foi ao castelo de Antônia para Pilatos, não foi ao templo para Anás e Caifás, ela foi no deserto para João Batista. Então, pode ser que seu deserto, pode ser que o meu deserto, pode ser que Deus tenha uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Pode ser que Deus tenha uma palavra de direcionamento para a sua vida nesse momento difícil, nesse momento de pressão, nesse momento de opressão, nesse momento de que a gente fica desesperado. Mesmo nesse deserto, Deus envia uma palavra ao meu coração. Pode ser que Deus tenha uma palavra para eu aplicar em minha vida, para você aplicar na sua vida, mas também pode ser que Deus tenha uma palavra para você fazer como João, abrir a boca e glorificar a Deus, proferindo a palavra que Ele vai trazer para você no seu deserto. E com João não estava sendo diferente. Aí vinham os saduceus e fariseus. Não vou falar muito aqui, porque o tempo já está correndo, sobre essas seitas. Em outro texto vai falar um pouco mais das seitas, mas em alguns capítulos à frente, e vamos ter muitas quartas proféticas para a glória de Deus, aonde temos o tema conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu creio que, isso para mim é conhecer a verdade. Isso aqui. E se conhecendo ela te liberta, se prepare para viver um tempo de liberdade em Cristo, em Deus, no Espírito Santo. Mas os saduceus e os fariseus eram aqueles que cuidavam mais das sinagogas. Eles tiveram um início na Babilônia, quando o povo judeu estava exilado lá e não tinham mais os rituais do templo e tal. Então eles começaram a estudar. O início foi bom propósito, um excelente início, necessário para o povo da época, que era cuidar das escrituras. E assim eles fizeram e anunciavam ao povo, e eles cuidavam tanto que começaram a zelar e começaram até a acrescentar às escrituras mais leis, mais costumes e mais dogmas. E então acabaram se tornando pessoas que cuidavam mais dos rituais exteriores do que os rituais interiores. Então, já os saduceus eram aqueles que cuidavam mais das questões políticas e também religiosas na questão, porque eles ficavam no comando das questões do templo. Esses eram os saduceus, que por mais que cuidavam das questões do templo, eram aqueles que não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em anjos. Já os fariseus acreditavam um pouco mais, mas ambos estavam longe de Deus, mesmo portando as escrituras em suas mãos. E essas duas classes, esses dois grupos de pessoas também iam lá. E João não pipocava na missão. João olhava para eles. E Deus revelava para o coração de João o interior daqueles caras lá. Tudo bem vestidinho. Se fosse nos dias de hoje, estariam com um terno muito melhor que o meu. Um sapatão daquele de profeta, pastor. Uma gravata chique. Estariam muito bem engomadinhos, muito bem arrumadinhos, do jeito que manda o figurino.
sabe? Estariam lá, tudo certinho, com seus filactérios na orla das suas vestes, mostrando para todo mundo que eram mestres, que eram judeus, que cuidavam da lei do Senhor, que amavam a lei do Senhor. Porém Deus mostrava para o profeta o interior deles, e o profeta diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento. O profeta estava falando: ó, está vendo esses que estão se arrependendo? Está vendo esses que estão tendo humildade de se humilhar e falar para todo mundo: eu sou pecador, preciso recomeçar? Vocês também necessitam. Não tenham, para resumir aqui, não tenham aí no coração de vocês: nós temos por pai Abraão. Nós temos por pai Abraão, o pai da fé. Nós somos descendentes dele, não precisamos dessas coisas. Não tenham por isso, porque Deus pode levantar destas pedras aqui. João apontava para o lugar árido, o lugar ali da região da Judéia, ali da questão que foi chamada até de deserto. Ele falava: está vendo essas pedras aqui? Destas pedras Deus levanta filho para Abraão. Não ficam se apegando ao seu histórico, não fica se apegando àquilo que vocês fizeram no passado, aquilo que vossos pais fizeram. Nos dias de hoje a gente vê tanta gente falando: ah, eu estou de boa, eu estou tranquilo, porque eu já fiz muito para Deus, já trabalhei muito para Deus, já fiz muita coisa, agora eu preciso descansar, eu preciso dar um tempo, está vindo uma nova geração aí, eles estão sendo diferentes da gente, e não sei o que. Para de desculpa, com todo o respeito ao histórico espiritual em Cristo. É necessário um arrependimento todo dia. É necessário, quanto mais eu estar na casa de Deus, para me arrepender, para ouvir a palavra de Deus, e me arrepender dos meus pecados, e sentir e viver um avivamento genuíno, e parar com esse negócio de divisão, que agora é o tempo de jovens. Que coisa nenhuma. Quem são os jovens? Quem são os mais velhos? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Não são ninguém. Quem é aquele que pode todas as coisas? É a cabeça, é Jesus Cristo. O resto somos membros que dependemos uns dos outros. Quanta desculpa. Ah, temos por pai Abraão, e Jesus, e João, melhor dizendo, falava: vocês também precisam de arrependimento, porque já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O tempo está indo, vamos correr mais um pouquinho aqui, que tem, a escritura, a palavra de Deus é coisa linda. E está vendo? A gente só está expondo, só estamos falando o que está aqui. Aí João continua, versículo 11: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um depois de mim, que é mais poderoso que eu. Ele vem depois, mas ele é maior. Ele vem por último, mas ele é primeiro. Eu venho na frente dele, mas ele é maior que eu. João vem na frente de Jesus para nascer. João vem na frente de Jesus para exercer o ministério, porque Jesus começa depois que é batizado por João. João já tinha começado, e João morre antes de Jesus. João veio antes de Jesus em tudo, mas Jesus era maior que João, disse o próprio João. Então, meu irmão, deixa eu abrir um parênteses. Você que pensa que está atrasado, você que pensa que quem veio primeiro está na frente e vai ter mais dons, mais talento, mais chance, mais oportunidades em Cristo, mais evidência, mais nome, esquece isso daí. Jesus sempre disse:
que os últimos serão os primeiros. Jesus sempre disse, João disse, Jesus disse, Paulo disse, a Escritura diz. Então fica tranquilo. Continua a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E a palavra de Deus que diz que os últimos serão os primeiros, também vai chegar na sua vida, vai se manifestar no tempo de Deus na sua vida. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao tempo dele, ele vos exalte. Em nome de Jesus. Ele vem depois de mim, mas ele é maior que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Sabe o que João está falando? João está falando de um ritual que acontecia quando um escravo era adquirido. Sabe qual era o sinal de submissão do escravo? Que o escravo seria o mais humilde, o mais humilhado, e ele teria total submissão ao seu dono. Era quando ele chegava, era comprado ou adquirido de alguma forma, ele chegava até o seu dono e desatava as suas sandálias, ou atava, ou carregava as suas sandálias. Esse era o sinal de que ele seria total submisso ao seu dono e seria o escravo mais humilhado da casa do seu dono. Aí João, o último profeta, porque nós podemos até falar de alguma forma, até brincando, que somos profetas, porque nós profetizamos. Mas o profeta, o último, foi João Batista. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, que entre os nascidos de mulher, não houve profeta como João Batista. E detalhe, João Batista nunca curou ninguém, se não estava registrado. Ele nunca levantou defunto. Ele nunca curou enfermo, ou fez o mar se abrir, ou fez alguma coisa desse tipo. Não está registrado. Se estivesse registrado, se ele tivesse ocorrido, estaria como uma marca para João. E seria registrado nas Escrituras para defender o ministério de João. Mas a Bíblia diz que quem curou, quem libertou, quem fez fogo do céu cair, quem levantou defuntos, foi o profeta Elias, foi Eliseu. Moisés fez grandes proezas, mas entre o nascido de mulher, não houve profeta como João, que não curou, não ressuscitou mortos, não fez fogo descer do céu, mas anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Às vezes a gente fica muito voltado ao sensacionalismo, né? Às vezes a gente vê aqueles... E é muito top, né? É massa, é show. É muito bom quando a gente vê Deus usando os caras para curar, para fazer milagre. Quando é de Deus mesmo, a gente fica... Quando revela as coisas que a gente nunca viu na vida, Deus usa seus profetas, Deus usa seus servos como Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele glorifica o nome dEle com proezas, maravilhas. Mas, quer saber, mais uma vez, repetitivo, né? Mas bíblico. Quer saber como propagar o Evangelho? Acima de fazer todos esses milagres, a Bíblia diz buscar com zelo os melhores dons, né? Propaga as boas novas. Anuncia as boas novas, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Anuncia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quer buscar com zelo os melhores dons? Os melhores? Então peça para o Espírito Santo te ajudar a amar. São os melhores dons. Dons ministeriais. Peça para o Senhor te ajudar, buscar a palavra dEle e anunciar ela simplesmente. Porque João foi tido por Jesus como o maior dos profetas, apenas anunciando o arrependimento.
E às vezes a gente está pedindo, nossa, meu Deus, me dá o dom de curar, e o dom de profecia, revelação e tal. Aqui a profecia, aqui ó. E você que está vindo aqui, você que está aí ouvindo uma live de estudo bíblico, cara, você está no caminho. Você está buscando com zelo os melhores dons. Eu não sou digno de levar as suas sandálias, suas alpacas, suas sandálias. E Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água para arrependimento. Mas esse que eu não sou digno de levar as suas sandálias, Ele tem um poder, uma autoridade de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que João estava anunciando ali? Por isso que as pessoas vinham de longe ali para ouvir ele. As pessoas entendiam do que João, a linguagem de João aqui. Batizar significa mergulhar. Aí João estava falando o seguinte: sabe o Espírito Santo? Aquele que vinha sobre os juízes, que dava poder para os juízes libertar nosso povo lá atrás. Aquele que vinha sobre Moisés. Aquele que vinha sobre os profetas para fazer grandes maravilhas, mas ele vinha e voltava. Sabe esse Espírito Santo maravilhoso? Esse poder de Deus, essa terceira pessoa da Trindade, que até então eles ainda não entendiam exatamente. Ainda que nós temos como um grande mistério, mas nós já o recebemos como uma terceira pessoa. Sabe o que eles imaginam? Sabe o que eles já conseguiam entender? Que agora aquele Espírito Santo não apenas viria. Agora eles começavam a entender que aquele que vinha depois de João, ele tinha poder de fazer aquele Espírito Santo, depois de vir como chuva, formasse um grande rio. E depois de formar um grande rio, ele pegava a gente e mergulhava nesse Espírito. Não seria um Espírito, um poder, uma presença que viria e saía, que vem só no culto, onde você se alegra, onde você sente a presença, mas depois volta para o dia a dia e esquece que Ele está andando com você. Seria mergulhar nesse Espírito. Jesus tinha e tem, João estava dizendo, Ele tem o poder de vos mergulhar nessa presença, de vos mergulhar em Deus, através do Espírito Santo, porque Ele vai romper o véu, e agora não vai ter mais separação, e o Espírito de Deus, esse que era inatingível, que Ele só vinha quando Ele queria e em quem Ele queria, agora estaria de graça, exposto, livre, para quem quisesse, ou para quem aqueles Jesus quisesse se manifestar, que eles seriam agora mergulhados nesse Espírito. E vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque a sua pá Ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ó, aqui, rapidinho, tá? Em outros textos a gente vai poder entrar mais, pastor, a gente vai poder entrar mais em questões sobre batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar muito lá em João, a partir do capítulo 12, 13 a seguir. Jesus vai começar a entrar a falar lá na ceia, depois que Judas foge, e antecedem as últimas palavras ali de Jesus, capítulo 15, 16, 17. Jesus vai aprofundar nas questões do Espírito Santo. Mas só para a gente já ficar com um sabor, João fala, ó, Ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo, porque Ele tem na sua mão a pá, Ele limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo. O que quer dizer? O contexto está explicando aqui. O contexto está dizendo que Ele tem poder de batizar, de mergulhar no Espírito Santo e no fogo. O versículo 12 vai falar para quem é destinado, ou melhor,
o versículo 12 vai mostrar que o fogo, a que ponto serve o fogo para os ímpios. O ímpio vai ser comparado com a palha. Ele vai ser queimado, vai ser lançado. O que é o fogo inextinguível? Fogo do inferno. E Jesus tem a autoridade, ele tem uma pá na sua mão, ou seja, ele tem autoridade, ele pode fazer isso. Ele limpará a sua eira, o seu lugar da colheita ali, ele vai separar no celeiro o trigo que é para ele, e o que não serve, o que é ímpio, o que é palha, ele vai lançar neste fogo que ele tem poder de mergulhá-los, nesse fogo que não se apaga. Por isso que o versículo 12 está dizendo que ele faz essa separação. Ele separa aquilo que não presta, que na verdade é aqueles que o rejeitam. Porém, em outros textos, sem forçar aqui o texto, mas em outros versículos, nós também vamos entender que esse fogo também serve para crente. Se para o ímpio ele serve para destruição, para o crente ele serve de purificação. Lembra de Isaías no capítulo 6? O profeta no capítulo 6 do seu livro, que leva o seu nome, ele está vendo a glória, ele está vendo os serafins adorando ao Senhor, ele está vendo toda aquela cena maravilhosa. E ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi ao Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vou perecer, porque eu estou vendo a santidade, a majestade, a glória, a presença, eu estou vendo o céu pelo lado de dentro, então eu vou perecer, porque eu tenho pecado. Então um dos serafins voam com a tenaz, e pega uma brasa de fogo tirada do altar de Deus, e purifica o pecado daquele profeta. Então o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, ele serve para nos purificar de todo o pecado. Nós vamos dar continuidade aqui, que lá no finalzinho a gente vai entender um pouquinho mais para a gente concluir. Por este tempo, versículo 13, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João falou: que é isso? Eu estou falando para todo mundo que eu não sou digno de carregar suas sandálias, de desatar elas. Eu estou falando para todo mundo. Eu já falei que eis que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora você vem para ser batizado aqui por mim. Eu não sou digno, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus: não. Calma, João, porque o profeta também vacila. Mas é maravilhoso andar com Jesus, porque Jesus nos ensina corretamente. Aí Jesus explica: calma, João, é necessário cumprir toda a justiça. Meu, é muito lindo aqui, cara. Sabe, aqui já é um prelúdio da cruz. Aqui Jesus está se identificando com o pecador. Aqui Jesus está entrando na nossa vez. Ele está fazendo pelo menos aqui 3 ou 4 coisas aqui com essa questão de ser batizado por João. Ele está confirmando o ministério de João, falando que o ministério de João era de Deus, que o batismo de João era de Deus. Ele está identificando-se com todo aquele que se arrependia e precisava do batismo, e mostrava para todos que precisava do batismo. Mas ele está também mostrando a sua oposição para aqueles religiosos que vinham lá de Jerusalém, saduceus, fariseus, a qual João chamava de raça de víboras, que falava para ele: ó, produz fruto de arrependimento, mostra que vocês são de fato servos de Deus, produzindo fruto, mostrando que se arrependeram. E esses homens preferiam ficar na sua, preferiam ficar ali com a sua fama, preferiam ficar ali com o seu nome, com suas cadeiras
com as suas posições, ao invés de se humilhar e reconhecer seus pecados e se arrepender e nascer. Ainda que até então era apenas simbólico, começo, era uma forma de reconhecer que necessitavam. Então Jesus estava sendo batizado, ele já estava mostrando desde o início que ele iria se opor àquela religião que estava falida, que havia se esfriado. E Jesus estava, como eu disse, se identificando com a gente. Lembra que nas Escrituras vai dizer que Jesus se assentava com os pecadores? Ele estava se identificando com os pecadores. Enquanto os religiosos se afastavam, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, ele se assentava com os pecadores, se identificando com eles. A encarnação, cara, foi muito além do que a gente tenta raciocinar e entender. Aquele que não tinha pecado se fez pecado. Aquele que era santo, aquele que estava com o Pai desde a criação de todas as coisas, ele se fez maldição para nos adotar ao Pai. Então ele estava ali, mostrando para João, mostrando para todos nós a importância do batismo, identificando-se com a gente e tomando o nosso lugar desde o início. Não foi só na cruz, mas desde o início. Para concluir, 4 minutinhos. Batizando então Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu-se o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Nossa, que maravilha. Nos outros evangelhos vão dizer que viram. Aqui está escrito viu. Então pode ser que ou João viu ou Jesus viu, mas nos outros evangelhos vai dizer que mais pessoas viram essa cena maravilhosa. O Espírito Santo descendo como pomba, confirmando o ministério de Jesus, confirmando ele como Messias. E repare aqui a questão. Já pensou? Por que lá em Atos capítulo 2, o Espírito não desceu como pomba? Por que lá desceu como línguas repartidas como fogo? E tomou o lugar, e fez barulho, e chamou a atenção de todo mundo. E ficaram todos extasiados e emocionados e tudo mais, e falaram novas línguas, e foi coisa linda, foi maravilhoso. E aqui o Espírito vem como pomba, calmo, manso, e pousa sobre ele. Sabe por quê? Pela questão do fogo. Jesus não tinha pecado. Para o Espírito Santo, para o fogo do Espírito, vir como fogo para purificá-lo. Os discípulos eram semelhantes eu e você, pecadores, falhos, inconstantes. Então quando o Espírito em Atos capítulo 2 vem sobre os discípulos, ele não vem como pombo, ele vem como fogo, para purificar, para confirmar a lavagem do Espírito, através da palavra que Jesus já estava realizando nos discípulos, e para fazer, consumar, ou dar início à consumação da obra da santificação, a qual é uma outra história que falaremos em um outro capítulo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. A Rafa não gosta quando eu uso essas coisas. Não, mas é linda a palavra de Deus, você vê? Detalhes. Para os discípulos, vem como fogo, faz um estardalhaço, se emocionam. Com o filho não, vem como uma pomba, calma, e Jesus levanta e vai, tranquilo. Era totalmente familiarizado com o Espírito Santo. Totalmente, um só, ele, o Espírito e o Pai. E nós não. A gente se emociona, a gente se abala, a gente fica doido mesmo. Sabe? E não é errado.
Sabe quando a gente está no culto, aqui eu termino, aqui eu concluo, pastor. Sabe quando a gente está no culto, na hora de ferver espiritualmente, depois que louvamos, depois que a palavra de Deus nos alimenta, e na hora que a gente ora por avivamento, sabe como a gente faz na maioria das vezes nos finais do culto, e a gente está ali e o fogo de Deus toma conta de muitos de nós, e alguns são evidenciados pelas línguas estranhas, pelas lágrimas, pelo movimento, e alguns pulam, outros dançam, e outros ficam quietinhos, mas estão queimando por dentro, que cada um reage de uma maneira. Mas sabe o que é aquilo? É pecado sendo purificado pela presença do Espírito Santo. Peraí, então quem ferve aqui, pega fogo, que nós pregadores também, a gente incendeia. Estamos tendo pecado para ser purificado? Exatamente. É por isso a importância desses cultos. É por isso a importância de estarmos juntos. Porque nesses momentos, os pecados, as falhas, tudo que carregamos é purificado. O fogo vem e purifica, e a gente é renovado e é tomado. O problema é quando eu pensar que eu posso sair da água tranquilamente, quando vem o Espírito Santo, sair que nem Jesus tranquilamente. Esse vai ser o maior problema, porque eu vou achar que eu não tenho pecado para o Espírito Santo queimar em mim. Mas quando eu me derramar, quando eu me emocionar, emocionar no bom sentido da palavra, mas entender que eu preciso deixar, como a canção diz, deixa queimar mesmo, deixa queimar. É porque eu estou reconhecendo que eu preciso me arrepender, que eu preciso me purificar, que eu estou reconhecendo que todo dia eu falho, que todo dia eu peco, mas que todo dia há uma porção do Espírito de Deus para me purificar e me renovar, para viver uma vida santa diante de Deus, e estar preparado para o grande dia do arrebatamento. Aleluia! O problema vai ser quando eu achar que eu posso sair andando igual Jesus, tranquilo e calmo. Eu não estou falando, irmãos, de quem não se manifesta fisicamente. Eu estou falando de pessoas que não reagem nem internamente, que ficam totalmente frios ante um culto como esse. Estamos sendo bíblicos, não estamos sendo dogmáticos. Não estou defendendo a Assembleia de Deus, não estou defendendo as nossas teses pentecostais. Estamos sendo bíblicos, simplesmente bíblico, porque eu não tenho nada para defender, eu não sou ninguém para defender nada. Mas se eu expor a Escritura, é ela que diz. Então, é muito importante, meus irmãos, participar desse incendiar do Espírito, nos purificando e reconhecendo que a gente precisa, quanto mais melhor, dessa presença maravilhosa. Quem é de reagir externamente, não para, continua, faz do seu jeito, do jeito que você sente Deus. Quem reage mais internamente, não para, mas nunca deixe a mornidão tomar conta. É um grande perigo. Obviamente, passei 5 minutos. Obviamente que ela não pode ser apenas exterior. Se for assim, é melhor que seja apenas interior. Que o exterior seja apenas uma reação do que aconteceu interiormente. Mas João disse, e depois em outros inícios de evangelhos, né, pastor, que a gente vai dar continuidade, vai estar falando mais acerca do batismo, acerca do ministério de João, do nascimento de João, acerca das questões doutrinárias, acerca do batismo, acerca do Espírito Santo, acerca do arrependimento e assim por diante. Mas o mais importante é que depois de Jesus iniciar, veio a confirmação do Pai. Este é meu Filho amado, em quem tenho alegria, em quem a minha alegria se cumpre. Aleluia. E todo aquele que toma posse de Jesus, todo aquele que recebe Jesus como seu substituto, saiba que mesmo no meio das suas aflições,
mesmo no meio dessa multidão de pecado, dessa multidão de falha, da sua inconstância, mesmo no meio de tudo isso, você que tem como Jesus como seu substituto, a alegria de Deus. Deus se alegra em você. Deus se alegra na sua vida, não pelas suas boas obras, mas porque Cristo está em sua vida. Em nome de Jesus eu agradeço essa rica oportunidade. Eu passo aqui ao pastor. Nosso pastor vai estar fazendo essa oração. Quarta-feira, querendo Deus, estaremos dando continuidade, capítulo 4. Se o pastor, como nosso líder, quiser também acrescentar algo na próxima quarta que vem, fica a critério dele e do Espírito Santo de Deus acima dele, ou então ele pode dar continuidade no capítulo 4. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você que nos acompanha. Continua com a gente. Essa pregação aqui, simples, exposição da palavra, mas ela que vai te libertar, em nome de Jesus. Pastor, assume aqui. Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar em pé. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe o evangelista Diego por essa exposição bíblica da palavra de Deus. Na verdade, nós estamos tendo aqui algumas exposições da palavra de Deus de forma bem expositiva mesmo, detalhada. Felizmente o nosso tempo é corrido, né, Diego? Mas eu tenho certeza que vocês estão sendo edificados pela palavra do Senhor Jesus. Eu quero fazer essa oração e nós já vamos na seguida embora para nossa casa. Também na sequência eu vou estar orando para você que trouxe sua oferta, você que trouxe seu dízimo, você possa estar ofertando na casa do Senhor nosso Deus, amém? Eu quero fazer uma oração, já que falou sobre João Batista, e a mensagem de João Batista, como foi dito aqui, era sobre arrependimento, e que o reino de Deus estava vindo. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Que nós que estamos aqui possamos fazer essa oração, pedindo perdão pelas nossas falhas. Você que está na sua casa também possa orar pedindo perdão, e que haja uma metanoia, mudança de mente na nossa vida. Oramos. Pai, cuja presença nós nos encontramos, eu quero orar, Senhor, nesse momento pela minha vida, pela vida dos teus filhos que aqui estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela sua casa através dessa transmissão. O Senhor é poderoso para nos remir, para nos lavar, para perdoar os nossos pecados. Nós pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo continue falando conosco, como foi ministrado aqui nessa noite, ó Pai. Senhor, venha agir nas nossas vidas. Pedimos perdão pelas nossas falhas, defeitos, delitos que às vezes cometemos, pecados que cometemos às vezes conscientes, outros de forma inconsciente. Purifica, Senhor, a nossa vida agora. Que o teu sangue alcance pessoas que estão se entregando a Ti agora, pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados, pessoas que estão tendo uma mudança de mente, pessoas que a partir da data de hoje, ó Pai, irão procurar não cometer os mesmos erros que vinham cometendo, que vão obedecer a sua palavra. Certamente muitos podem até errar, mas quando errar, sabem que tem um advogado do lado do Pai. E por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor e nós abençoamos a vida dos teus filhos que estão aí presentes, aqueles que pediram oração, que o Senhor os alcance, que o Senhor responda a oração dos teus filhos. No nome de Jesus, nós liberamos, ó Pai, uma palavra profética sobre a vida deles. Que a glória do Senhor manifeste sobre a vida dos teus filhos hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Abençoa também as nossas ofertas que vamos ofertar na sua casa. Que o Senhor abençoe aqueles que vão ofertar de forma voluntária na sua casa, Pai. Esse dinheiro, essa oferta, Pai, que vai servir para a manutenção da casa do Senhor. Que o Senhor prospere a vida dos teus filhos mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero pedir para o nosso irmão, o diácono Ezequiel, ele vai estar passando a salva, irmãos. Você pode estar ofertando na casa do Senhor, ainda em pé como vocês estão. Enquanto ele passa a salva, eu vou dar os avisos aqui para os irmãos. Sábado agora, nós teremos um culto aqui de adoração ao Senhor nosso Deus, de celebração. Vocês são nossos convidados para virem participar conosco também. No domingo,
temos a nossa celebração da família à noite. Você é nosso convidado especial para vir participar. Tem sido uma bênção, Deus tem falado conosco de uma forma especial, tá bom? Quero somente reforçar aqui os irmãos que não fazem parte do grupo de risco, não deixe de vir para a casa do Senhor Jesus, venha adorar, venha aprender a palavra de Deus. Hoje nós estamos saindo daqui, né, nego? De uma forma edificada, né, Aleph? Através da ministração da palavra de Deus. E é isso, irmãos. Nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina que ensina por aí. Nós precisamos dessa palavra aqui. Essa doutrina que os apóstolos pregavam, o evangelho. Como disse aqui o evangelista Diego, às vezes é repetitivo, mas o evangelho é assim mesmo, ele é repetitivo, só que ele age na nossa vida, né, de dentro para fora, ele começa a trabalhar nas nossas vidas, tá bom? Então vocês são nossos convidados. Deus abençoe vocês que nos acompanharam pela live, pelo Facebook, pelo Instagram, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda as mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E nós dizemos amém. Deus te abençoe. Vai embora para sua casa abençoado em nome do Senhor Jesus. Você que ficou conosco até agora na live, Deus te abençoe também em Cristo Jesus. Lembrando os irmãos que estão aqui e os que estão em casa, você que tem 1 quilo do amor, não deixe de ter final de semana na igreja, tá bom? Venha, traga o seu quilo do amor para você abençoar outras pessoas. Quem compartilha fica com a melhor parte. Deus vos abençoe. Vai tocar sábado, não vai? Vai tocar. Aí o louvor para sábado.